amigo Dudu aí dá o ok, ó, já botou para gravar. A gente já pode começar. Amém? Amém. Deus abençoe vocês todos. Deixa eu colocar também aqui na mesma tela, eu estou com uma tela boa aqui, grandona, o meu esboço para conversar com vocês. Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela tua presença, tua graça. Obrigado, Senhor. Muito, muito obrigado pelo teu imenso amor por nós. Que sempre seja o combustível para tudo na nossa vida, especialmente a nossa responsabilidade de replicar Jesus, de ser uma bênção para as pessoas. Obrigado, Senhor, porque praticamente todo mundo que está me ouvindo, o Senhor está chamando, o Senhor tem depositado responsabilidade, influência, todos nós queremos compreender, meu Pai, o nosso papel, a nossa responsabilidade diante do teu chamado. E, Senhor, outras, muitas pessoas serão abençoadas por isso. Que assim seja, que a gente atenda a tua voz. A palavra diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque nem todos atendem ao chamado, respondem ao chamado. Nós queremos ser aqueles que respondem. E nisso nós somos escolhidos. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor e pelo desenho, pelo propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Que hoje, essa noite seja, meu Pai, uma noite de revelação espiritual. Uma noite, meu Pai, de descortínio, de entendimento novo a respeito de um princípio eterno. Te damos toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Bom, ontem a gente começou falando que todos estão convidados, sem exceção. E a gente fez uma leitura bem cuidadosa e longa de 6 versículos, né? Que é Romanos capítulo 3, desde o versículo 21 até o versículo 26, onde Paulo explana de uma maneira muito completa. Por isso que eu falei para você que é uma passagem que você precisa voltar a ler, de preferência, em algum momento, sentar com seus filhos e ler também, dar um entendimento para eles, porque é base, é fundamento para a nossa vida espiritual. Paulo começa dizendo, agora se manifestou uma graça, uma justiça, que vem da parte de Deus, não é a gente que faz ela acontecer, é Deus, né? Sobre a nossa vida, a justiça de Deus, não mais mediante a lei. E ele deixa muito claro a questão do pecado. O pecado é a condição humana. Todos pecaram, estão fora totalmente do padrão que Deus estabeleceu. Desde o menos pecador ao mais pecador, ninguém chega aos pés do que foi estabelecido por Deus. Nós não alcançamos o patamar de Deus em toda a sua glória. Por isso, Romanos 3, 23, quando diz todos pecaram, estão destituídos, carecem, não alcançam a glória de Deus, significa que o único lugar onde você deveria medir a sua justiça pessoal é com a justiça de quem Deus é. Graças a Deus pelo versículo 24, que diz, todos são justificados. Não somos justos por nós mesmos, mas em Cristo somos justificados. De graça, pela sua graça, gratuitamente, que ele diz, né? Ele repete para deixar claro que você não consegue fazer nada. A gente não leu, mas poderia ter lido Efésios capítulo 2, que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, ninguém consegue ser salvo por si só. Você pode se esforçar a vida inteira para ser a melhor pessoa do mundo, você não é salvo nunca por mérito pessoal. Pela graça de Deus, para que eles não vêm de vós, mas vêm de Deus, e ninguém pode dizer que fez por merecer. A Bíblia fala para que ninguém se glorie disso, né? E eu, como sempre, volto lá na história do filho pródigo, né? O filho mais novo disse assim, pai, eu não mereço ser chamado teu filho. E o pai não dá muita bola para isso. O filho mais velho diz, eu mereço, e o senhor não faz nada por mim. O que o pai está dizendo para esses filhos? Não tem nada a ver com merecimento, eu não estou anotando nem créditos, nem débitos, nem tudo que você faz de certo, nem tudo que o outro faz de errado. O que me importa, a única coisa que importa é a aproximação. Vocês são meus filhos e a gente tem que festejar que a gente está junto. Então, essa história é mais uma representação, é mais uma analogia desse amor de Deus que
A gente só vai entender propriamente um pouco melhor isso no céu, como a gente nunca mereceu e ele quis nos salvar. Então, essa passagem, para mim, é uma das melhores para tratar a questão, passagem que nós lemos, né, de Romanos capítulo 3, do plano de salvação, pela nossa fé, pela graça de Deus. A única parte que cabe a nós é crer, é confiar nele. Então, no final, eu perguntei, você vai confiar em você para ser salvo? Em você mais Jesus? Ou só em Jesus? A resposta é só Jesus, absolutamente mais ninguém. No segundo momento da nossa aula de ontem, a gente falou que todo mundo está incluído, sem exceção, graças a Deus por isso. Podia ser até hoje uma igreja só de judeus, mas os gentios foram chamados, os não-judeus, eu e você, e praticamente todo mundo que a gente conhece, né? Nós fomos convidados a participar do movimento que Jesus começou. Mas, para você ter uma ideia, a cultura é uma coisa extremamente esmagadora, é uma coisa muito forte. Por isso que o que a gente está fazendo aqui hoje e eu fiquei desfocado, não fiquei, gente? Agora voltou. O que a gente está fazendo aqui, nessas aulas, é justamente reforçando a nossa cultura, porque se a gente estabelecer ela muito bem, a gente fica muito forte nessa cultura. Tem que ser boa, né? Tem que ser saudável. Mas a cultura judaica, até hoje, é absurdamente forte. A cultura de um povo, de uma nação, sempre é muito forte. De uma igreja também. A de qualquer organização, o que a pessoa acostumou a fazer, o que sempre fizemos, é muito forte para a gente. A gente não consegue simplesmente abandonar. Então, para o judeu, acreditar que ele não precisava mais cumprir a lei de Moisés era uma novidade muito grande. Mas piora quando um gentio, um não-judeu, se converte a Jesus, e agora é um cristão, ele está envolvido com o cristianismo, e o judeu pensa, não é possível que eu cumpri a minha vida inteira a lei de Moisés, eu tentei cumprir, e agora vem esse cara que é de uma outra religião, de um outro povo, de uma outra cultura, e simplesmente aceitou Jesus e não precisa mais nada. Então, alguns religiosos pensavam, não, tem que ser judeu também. E graças a Deus por aquela reunião de Atos capítulo 15, que a gente também destrinchou aqui a passagem longa ali, né? Falando que, graças a Deus por aquilo, né? Que não, Pedro fala, nós somos salvos pela graça, não é por causa da lei. Isso é muito poderoso para nós hoje, é uma lembrança importante demais. Então, foi isso que a gente falou. E no final, o Tiago fala: não devemos pôr dificuldades àqueles que estão se rendendo ao Senhor. Esse é um dos lemas da Nova Vida Família da Fé. Tá? Desde que a gente nasceu como igreja, nós consideramos isso muito importante. Deixa eu colocar minha apresentação de hoje. Nosso tema hoje deixa eu abrir aqui rapidinho e iniciar essa. E agora? Será que eu vou conseguir? O que acontece? Eu uso dois monitores e hoje eu só estou usando um. E eu estou aqui na igreja, né? Então, eu preciso descobrir como é que eu faço para não ficar na tela inteira. Usar modo de exibição do apresentador. Deixa eu tentar de novo aqui, só um minuto. Vamos ver se vai aceitar aqui, só um instantinho. Janela, foi, já consegui, está tudo certo. Beleza, estamos juntos. Vai aparecer aí a minha apresentação para você acompanhar, tá bom? Eu acho que vai. Vamos ver se vai. Está aparecendo para vocês? Ah, para mim não está. Que coisa. Então tá. Era para estar aqui aparecendo. Vou botar, beleza. Vou tentar, já sei o que eu vou fazer. Eu vou diminuir essa. Não, você tá bom, estou conseguindo ver tudo aqui. Não estou vendo meu texto. Eu estou acostumado a usar dois monitores, eu sou metido, né, gente? Eita, deixa eu voltar aqui. Como é que eu faço? Automático, monitor principal. Eu queria poder fazer sem usar a tela inteira. Bom, eu vou mudando aqui no Alt-Tab, tá de boa, vamos lá. Agora ficou legal, agora deu. Tá, vamos lá. Não, tá sem apresentação, né? Agora saiu, né?
Ou ainda está? Tá não, bicho. Não está aparecendo, não. Que coisa. Agora foi? Agora sim. Tá. Agora eu consegui botar todo mundo. Vocês na tela, a apresentação e o meu texto. Coisa pra caramba. Mas vamos lá. Então, hoje, nosso tema é todos são indispensáveis. E a gente vai começar justamente falando isso. O sonho da maioria das pessoas que você conhece é esse sonho aqui. Independência. Inclusive o seu sonho. É o que a gente mais quer. Independência é uma palavra maravilhosa. Se você for procurar lá dentro de você, você vai encontrar isso com certeza. Um desejo imenso. O que é a independência? É uma condição que nos dá autonomia para a gente fazer o que a gente quiser, quando quiser, do jeito que a gente quiser. Era o que você queria que acontecesse hoje com você. Está dentro de você. Não é horrível, às vezes, você ser dependente de outras pessoas ou de algumas circunstâncias? Quantos de vocês estão aqui comigo e você queria muito isso? Você queria ter dinheiro suficiente para tomar as decisões que você quisesse tomar sem absolutamente ter que dar satisfação para ninguém. Alguém diz amém? Hein? Todo mundo. Eu também, tá? Isso está na gente. Não estou dizendo que é ruim ou que é bom, só estou dizendo que está em nós. Mas você sabe onde que isso aparece? Logo nos primeiros capítulos da Bíblia. Primeira tentação que o homem experimenta de desobediência, quando Deus fala para não comer do fruto, é que Satanás vai tentar ele exatamente, a mulher e o homem também, justamente nessa questão. No fundo, todo o discurso da serpente pode ser traduzido como: vocês querem ficar precisando de Deus o tempo todo? Vocês não precisam dele, vocês podem ser como ele. E lá já nasceu essa coisa gigantesca de todo ser humano de não querer depender. A maioria das pessoas hoje que você conhece que não são cristãs, lá no fundo, elas não querem ter que dar satisfação a Deus. Elas não querem ter que servir e atender a uma outra pessoa, ou a uma outra entidade, ou o que elas querem. E lá no fundo existe até um anseio por um Deus, mas o que elas querem, na verdade, é que aquele Deus as sirva, que aquele Deus seja suficiente para as minhas vontades serem realizadas. Independência e autonomia e poder fazer tudo é uma coisa que hoje a gente consegue conquistar. Existem pessoas que são assim. Antigamente isso era impossível. Antigamente somente o rei tinha essa condição. Mas ninguém. Só o rei que podia escolher o que ele ia fazer, quando fazer, com quem fazer, não importava. Mas hoje tem muita gente, né, com o crescimento do capitalismo, muitos conseguem chegar a essa posição onde você tem o dinheiro suficiente, tem saúde e pode escolher o que você vai fazer com o resto da sua vida. Existem pessoas muito jovens que inventaram um aplicativo de celular e venderam a sua empresa, estão tranquilos financeiramente para a vida inteira. Às vezes não vão saber o que fazer com isso, mas alcançaram esse lugar que todos nós queríamos, que na verdade é uma grande ilusão. Essa busca, e parece realmente ser um sonho. O que é interessante é que aquelas pessoas que chegam a essa posição, quase todo mundo que você conhece ou que você já ouviu falar que chega nesse lugar, rapidamente vai descobrir que isso não traz satisfação. É impressionante. O que está em qualquer ser humano é o desejo de ter. Mas quando você tem, eu tenho o desejo de ter o último iPhone. Aí você fica com aquele desejo, aquilo é a coisa mais maravilhosa, se existe a possibilidade de você comprar ou aquele carro, ou aquela casa, ou aquele casamento, seja o que for. Quando você consegue aquele carro, aquela casa, aquele celular, agora é algo que você tem. E já não está tão maravilhoso como era antes. Isso acontece o tempo todo com todo mundo. Eu acho que você conhece pessoas que são eternamente insatisfeitas, porque está quase que na nossa genética, está dentro de nós, nas nossas inclinações,
nunca ficarmos satisfeitos com coisas que a gente pode ter. É o normal. E a Bíblia fala muito sobre isso. Fala sobre contentamento, fala sobre satisfação, fala sobre paz, que é exatamente essa postura. Quem consegue comprar qualquer coisa não tem felicidade, não tem satisfação, embora pareça que tem. O autor C.S. Lewis, ele dizia o seguinte, uma das publicações, ele menciona que, para ele, a imagem do inferno, é interessantíssima. Ele fala, o inferno é o seguinte, é tudo que você quer, você tem agora. Um piscar de olhos você consegue. Você consegue imaginar isso? Uma vida assim? Não demora alguns segundos e tudo que você tem, depois de algum tempo, nada mais tem graça. E as pessoas vão descobrir que paz e contentamento não reside, não está na independência. Agora, como cristãos que nós somos, não tem nenhum problema em você alcançar essa autonomia. Aliás, eu conheço, de verdade, cristãos que chegaram num patamar na sua vida financeira tão grande que elas não precisam mais trabalhar, elas têm dinheiro à vontade, têm uma saúde muito boa, têm todo o tempo do mundo e resolveram dedicar tudo isso à obra de Deus. É a coisa mais linda que eu conheço. Né? E eles dão o seu tempo, sua vida, eles não estão preocupados com finanças e entregam aquilo para Deus. E talvez eu tenha gente pensando, pastor, é isso que eu queria na minha vida. Se eu tivesse bastante dinheiro, eu com certeza ia servir a Deus com tudo que é em mim. Vou te pegar agora, você não está preparado. Jesus disse que não. Porque a única maneira como a gente revela isso é se você já estiver fazendo isso agora. Se você não for fiel no pouco, não vai ser fiel quando tiver muito. Mas se você já está fazendo isso, se você já está entregando a ele seu tempo, sua vida, seus recursos, e ele vai te dar mais, eu prometo a você, você vai ver, porque Deus recompensa a fidelidade. É o que a Bíblia fala o tempo todo para a gente. Você vai ser igualzinho, porque você já é assim. Um autor falou, e eu gosto muito dessa expressão, que mais dinheiro na sua vida não muda você, só aumenta mais quem você já é. Mais dinheiro, mais poder, mais influência na sua vida, em geral, não transforma o ser humano, só revela quem ele já é de uma maneira agora amplificada. É exatamente o que Jesus fala, se você não for fiel no pouco, não vai ser no mundo. Mas se você for fiel agora, no pouco, quando você tiver mais, você continua sendo fiel, porque é quem você é. Então, eu vou repetir, você que é um cristão, você que é um crente, você que é um discípulo de Jesus, não tem o menor problema em você ter autonomia, ter independência. Mas você vai descobrir, em pouco tempo, que a melhor maneira de usar a sua autonomia é como uma oportunidade para servir a Deus e servir a sua igreja. Porque, como cristãos que nós somos, nós já temos em nós, assim, por natureza, por definição, nós somos conectados a algo que é muito maior do que nós. Ser cristão significa isso. Estar conectado a algo que é infinitamente, somos parte de algo que é muito maior do que nós. E algumas pessoas já descobriram que a satisfação na vida, que a paz, que o contentamento não vem da independência. Não vem. Acordar todo dia e pensar, o que eu vou fazer com a minha vida hoje? O que eu vou fazer com o meu dinheiro hoje, com o meu tempo hoje? Depois de algumas semanas, a paz e a satisfação vão embora. Eu já vi isso várias vezes. Né? Eles descobriram que são as pessoas que estão com essa postura bem apropriada, descobriram que eu não vivo bem na independência. Por quê? Porque Deus não me fez para isso. Eu sou parte, eu sou um pedaço de algo muito maior do que eu mesmo. Muito maior do que eu, cuja missão e propósito podem produzir paz perfeita e alegria, que é o que você mais quer. Eu prometo a você, você não quer mais dinheiro, você quer paz. Você quer mais alegria na sua vida. Cada um de vocês que colocou a sua fé em Jesus, que recebeu da sua graça, foi convidado a fazer parte de algo muito maior do que você mesmo. E você, que está me ouvindo agora, é uma pequena parte de algo muito, muito grande. A minha missão nessa noite é fazer você lembrar disso e solidificar isso, imprimir isso no seu espírito. Você é uma pequena parte de algo que Deus está fazendo nesse mundo, no mundo inteiro.
E você nunca vai experimentar paz e satisfação fora daquilo que Deus projetou que você fizesse e capacitou você a fazer. Que é maravilhoso. Eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Aqui Paulo, o apóstolo Paulo, está escrevendo à igreja e deixando um princípio muito importante. Ele fala assim, vocês todos juntos como igreja são parte de algo muito maior. E que se você for um cristão individual, entre aspas, e quiser fazer a sua própria obra, isso não vai ser suficiente. E aqui está, nessa passagem, ele descreve isso de uma maneira tão criativa e tão visual, que deve ter sido muito interessante. Quando a carta chegou na igreja de Coríntios, né, dos Coríntios, e eles leram a carta, teve uma hora na carta que eu tenho certeza que todo mundo caiu na gargalhada. Você vai entender, embora a gente leia com muita reverência, ao mesmo tempo, quem leu isso pela primeira vez deve ter achado engraçadíssimo. Então, vamos lá? A leitura começa aqui em 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são... Peraí, ainda está? Tá. Vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, ficou claro para você? Vocês, corpo de Cristo. Individualmente, você, no singular, membro, parte desse corpo. Paulo está explicando algo poderoso aqui. Coletivamente, você é corpo. Ninguém pode dizer, eu sou corpo de Cristo, porque você não é. Você é membro. Coletivamente, corpo, individualmente, membro do corpo. Isso é importante, por quê? Porque eu não tenho nada contra quando alguém fala, não, eu sou igreja. Mas igreja não é uma pessoa só. Não pode ser. Por isso que é uma pena, mas existe todo um movimento de pessoas que acreditam que podem ser igreja fora do corpo. Hoje eu vou realmente espetar essas pessoas, gravemente. Não eu, mas a própria palavra de Deus. Paulo aqui está explicando que existe uma relação entre um indivíduo cristão e os outros indivíduos cristãos. Coletivamente somos corpo de Cristo, individualmente não somos. E é importante você saber isso, corpo de Cristo. Quando Jesus estava na Terra, quem era o corpo de Cristo? Ele mesmo, o corpo dele estava andando sobre a Terra. E hoje ele diz que você é isso, que você faz parte disso, de quem ele é. Em outras palavras, o mais perto que você vai chegar em toda a sua vida, o mais perto que você vai estar de Jesus. Paulo implicitamente está dizendo isso aqui, é quando você estiver ligado a outros seguidores de Jesus, sendo corpo. Eu preciso que isso hoje encha o nosso coração. A maior comunhão que você vai ter com Cristo tem a ver com entender e viver o seu lugar no corpo de Cristo. Isso significa estar ligado a outros membros. Nessa nossa sociedade que nós vivemos, que é autônoma, que clama por independência, a tentação é viver sem precisar de ninguém. Está em mim, está em você, a gente precisa lutar contra isso. Eu vivo a minha vida cristã independente de você. Viva a sua vida cristã independente de mim. Jesus vai dizer, nada disso. Entenda o que eu vou te falar. Sim, você foi salvo individualmente, tá? Ninguém pode ser salvo por você. Você recebeu a salvação por causa da sua fé. Mas não para continuar vivendo. Você não foi salvo individualmente para continuar vivendo como um indivíduo. Quem está segurando isso aí, diga amém aí. Está recebendo? Você foi salvo individualmente, se tornou um cristão, e imediatamente foi conectado a outros cristãos. Imediatamente foi colocado no lugar onde você tem uma conexão com outras pessoas. Mesmo que você não conheça, olha aqui para mim, mesmo que você nem goste deles. Eu sei que não é o seu caso, você gosta de todo mundo. Mas você foi colocado nessa posição onde, junto com eles, você é Jesus caminhando nessa terra. Próprio corpo do Senhor Jesus. E se hoje, ou se em algum momento, esse pensamento finalmente for revelado a nós,
Se nós começarmos a reavaliar nossa vida cristã como um coletivo, não apenas como indivíduos, não tem limites para o que Deus vai fazer através de nós. Você sabe um negócio muito legal, uma curiosidade que eu preciso contar para você? Frequentemente eu converso com outros pastores que estão vivendo uma situação bem diferente da nossa, do nosso grupo de pastores. Há pouco tempo isso aconteceu, está acontecendo. E esses pastores, não todos, mas muitos deles ficam impressionados com a nossa unidade, com a nossa união, com a nossa amizade. Não sei se você sabe disso, mas nossos pastores, todos eles, todos os nossos pastores da Nova Vida Família da Fé, eu não sei de nenhum que não seja, todos nós somos muito amigos. E não é de fachada, não é. Eu posso te falar, eu sei que eu sou suspeito, mas eu te falo isso com todo o meu coração. Nós temos um carinho genuíno, nós gostamos de estar juntos, brincar juntos, rir juntos, comer juntos, fazer tudo junto, a gente tem prazer nisso. Pode ser que um ou outro não queira tanto, mas ainda assim ele é alvo do nosso amor, do nosso carinho, e com certeza é pelo menos simpático a tudo isso. E é impressionante, alguns pastores que não conhecem isso ficam impressionados, falam, isso é de verdade, é assim mesmo. Eu fico chocado, por outro lado, porque para mim todo mundo era assim, todos os pastores eram assim. Eu não consigo conceber um grupo de pastores que estão servindo ao reino de Deus e não entendem que o reino de Deus exige isso da gente. Cristãos, quando unidos, foram capazes das maiores realizações da história. Em todo o mundo. Todo mundo. Há momentos, em toda a nossa história, em que cristãos se juntaram e realizaram, e ainda estão realizando coisas que nenhum cristão sozinho conseguiria. Veja como é que Paulo agora vai construindo essa ideia. Isso é muito legal. Está pronto? Vamos lá. Ele falou, vocês são corpo de Cristo, individualmente membros. Agora ele fala, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, ele está falando de membros no sentido de todas as partes do corpo, assim também formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, e agora grego significa também gentios, tá? Não judeus, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. Quando você lê isso, judeus, gregos, escravos e livres, em Cristo, todo e qualquer contraste cai por terra. Não há homem e mulher, não há idoso e jovem, não há cor da pele diferente, não há nada disso. Ele fala, todos nós foi dado a beber, todos, de um único Espírito. Ele fala, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E aí ele fala um negócio que, com certeza, quando a congregação ouviu a leitura da carta de Paulo, eles devem ter achado muita graça. Paulo fala assim, se o pé disser... Todo mundo imaginou o pé falando, meu Deus do céu, que coisa estranha. Para a gente já acostumou, mas se você ouvisse isso pela primeira vez na sua vida, você ia pensar que coisa engraçada, que fábula que agora Paulo está trazendo para a gente. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, não é verdade. Ele bota assim, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Que o seu pé não é parte do seu corpo por conta da sua função. E é uma função importante demais. Mas ele está se comparando aqui à mão, né? A mão parece que é mais importante à medida que o pé percebe isso. Se o pé pudesse perceber. Seu pé é parte do seu corpo, por quê? Porque ele está no corpo. Ele foi colocado lá e pronto. O que você quer dizer, André? É que eu acho que a maioria de vocês que estão me ouvindo não precisam ouvir isso, mas você precisa ser um transmissor dessa verdade. Existem pessoas que avaliam o seu valor para a igreja
com base nos talentos que ela tem para oferecer. Ou então, quanto dinheiro ela consegue contribuir. Ou se você é alguém que as pessoas supostamente valorizam ou não. Ah, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar, não sei dar aula. Ou seja, eu não tenho nenhum valor para a igreja. Tem alguma coisa em nós que diz assim, eu acho que eu não faço parte disso, porque eu não sei qual é a minha função aqui. Quando você colocou a sua fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que você foi batizado em seu corpo, batizado, você foi colocado, mergulhado, você foi colocado no corpo de Cristo, junto com as outras partes desse corpo. E mesmo que você não se sinta assim, não importa, é irrelevante. Ou mesmo que você nem goste da sua função no corpo, ou ainda que você, como o texto diz, fique se comparando aqui a outras partes do corpo que para você são mais importantes, nada disso muda o fato de que você é parte do corpo, porque Deus colocou você no corpo. Mais uma vez, eu sei que eu estou chovendo numa olhada, vocês todos devem saber disso muito bem, mas precisa ser lembrado. E tem gente na sua igreja que tem que saber disso, que faz parte de um corpo. Ele continua falando, se o ouvido disser, eu não sou olho, e porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo. Ele repete, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ele continua, se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Ou seja, tem o seu lugar. Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato, o nariz? E cá entre nós, os olhos são algo extraordinário. É sensacional, né? Eu fico impressionado. Nossos olhos são de uma complexidade e de uma capacidade impressionante. É você imaginar que existe uma câmera de altíssima resolução, capaz de capturar em quase que, sei lá quantos graus, mais do que 180 graus. Não tem câmera que costuma fazer isso, em altíssima definição, né? Sendo abastecida por um computador de 500 gigahertz de velocidade, que é o nosso cérebro, que é muito mais do que isso. É algo extraordinário. Mas se o corpo todo fosse olho, seria estranho, incompleto e completamente inútil. E que adianta você só conseguir enxergar e não fazer mais nada com isso? Se todos no corpo fossem a mesma coisa e tivessem a mesma função e responsabilidade, mesmo papel a desempenhar, imagina, com base nisso aqui, imagina isso aqui se a gente resolvesse fazer isso. Qual é o maior talento que alguém pode ter no corpo de Cristo? Pensa bem, se você tivesse que responder essa pergunta, qual é o maior talento que alguém pode ter na igreja, no corpo? Eu acho que é pregação. Então vamos todos nós desenvolver esse talento. Vamos todo mundo ser os olhos, a boca, seja o que for. Paulo está dizendo, até onde você consegue chegar sendo só olho? Você precisa dos pés, das mãos, de todas as partes do corpo. E Paulo está falando com esses dois grupos aqui, dois extremos. Esse primeiro grupo de pessoas que se acham o máximo, se acham independentes, são sofisticados demais para se misturar com o restante do corpo. Então é isso que você pensa, né? Você é todo esperto, bonitão, esse olhão aí que você é. Não interessa. Você é parte de um corpo, vai ter que aturar a gente, todo mundo. Vai ter que saber que você não consegue ser nada sozinho. Toma jeito, aceita a sua parte, porque é só uma parte. E há esse segundo grupo que diz o contrário, que eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu acho que eu não faço parte disso aqui, eu só venho e vou embora, eu não sei fazer nada, eu não tenho nenhum talento, não conheço ninguém, não posso, não consigo. E Paulo está dizendo, para com isso. Você foi colocado no corpo, você faz parte. E Paulo está prestes a dizer uma coisa para a gente que é o tema do que a gente está conversando, que é importante demais a gente guardar. Qual é a questão? A questão é que você nunca vai encontrar paz e satisfação e nunca vai entender qual é o seu propósito nesse mundo sozinho, por conta própria. É impossível. Mas todas essas questões que você está vendo aí na tela, paz, satisfação, propósito, tudo isso aqui é respondido quando você compreende o seu papel no todo.
Você é uma parte importante, uma parte que não pode ser deixada de lado. Especialmente no que diz respeito ao seu propósito, o seu valor. E o próximo versículo é o mais difícil de todos da gente engolir. Nem todo mundo consegue. O versículo 18 diz assim: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Quando você se tornou um cristão, você entregou a sua vida a Jesus, você foi colocado no corpo. Isso acontece todo santo dia, no mundo inteiro. Pessoas são colocadas no corpo de Cristo. De alguma maneira, na sua soberania, Deus está estrategicamente organizando, arrumando, capacitando com dons, talentos, paixões, cada uma dessas pessoas. E Deus, porque ninguém mais pode fazer isso, está edificando esse corpo a fim de realizar o que ele quer realizar. Ou seja, você, e para de olhar para o lado, você mesmo, tem um papel significativo nesse corpo. Como cristão, você é muito importante para a igreja e para Jesus. E o fato de você não saber aonde você se encaixa não significa que você não se encaixa. Só porque você acha que a sua função talvez não seja tão importante, você não está na plataforma, você não está fazendo alguma coisa que chama atenção, isso não muda o fato de que, para Deus, a sua função é muito importante. Na verdade, você está pensando agora naquele irmão da igreja que não aparece, mas que se não fosse ele, muita coisa não ia acontecer na igreja. Todo mundo tem. Mas ele é só um exemplo de milhares e milhares ou milhões de pessoas que não precisam chamar atenção para ser extremamente relevantes. Existe uma frase que se tornou muito comum na igreja evangélica, eu já falei de vez em quando ela, mais ou menos com outras palavras, e já foi importante, eu já falei várias vezes: você quer servir ou você quer ser visto? Ninguém nunca respondeu: eu quero ser visto. Todas as pessoas que eu perguntei isso falaram: não, eu quero servir. Eu falei: então por que você está reclamando disso? Então por que você está precisando que isso aconteça? Então por que você só não serve? E a pessoa fica meio que num beco sem saída, como quem diz: eu acho que no fundo eu queria ser visto mesmo. Se a pessoa for honesta, muitas vezes é isso, porque é uma tentação muito grande. A gente, infelizmente, vive na cultura da celebridade, a gente vive no tempo onde tudo é glamorizado. As pessoas vêm para a igreja para experimentar muitas vezes um espetáculo. E a gente, sem perceber, pode deixar isso acontecer. Eu vou me unir a você para a gente nunca deixar isso acontecer, mas o culto é um culto a Deus, não é um culto ao homem. Não é para a gente ficar satisfeito no final, é para saber se nós satisfazemos, nós cantamos para a audiência de uma só pessoa, nós abrimos o nosso coração e damos ouvidos à voz de uma só pessoa. Pregação não é um pastor pregando para você, é Deus falando ao seu coração, o Espírito Santo traduzindo aquela palavra que ele registrou nas Escrituras. Pregador é só uma ferramenta, só isso. Nós ofertamos a Deus como um gesto de fidelidade e de dependência total dele. Tudo é para ele. Mas quantas pessoas estão indo à igreja para consumir alguma coisa? Para simplesmente descobrir como aquilo ali pode ser bom para mim. Essa é uma mentalidade que qualquer igreja evangélica tem, é muito normal, mas que é extremamente nociva para o que a gente está falando aqui agora. Então, é esse entendimento que você pode servir, você é muito mais relevante, às vezes, quando você não aparece. É fruto de uma maturidade de alguém que descobriu: Deus é que me colocou aqui. Ele quis me colocar. Está aí, ó. Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. E uma das melhores coisas que você pode fazer na sua vida é se envolver numa equipe com outros crentes. Eu vou falar uma coisa para você que eu acho que alguns de vocês precisam ouvir. Entra numa equipe, qualquer ministério, tenta um monte de coisa, tenta vários ministérios, porque pode ser que você descubra uma paixão que estava aí o tempo todo e você não sabia. Eu sou super entusiasta e recomendo que você nunca fique só num ministério, que você experimente quantos você puder. A não ser que você esteja com muita clareza que a sua paixão, o seu talento
Está ali, mas você pode ter uma surpresa. Essa semana eu estava conversando sobre foco. O alvo da liderança, o alvo de um líder é fazer o que só ele pode fazer. E ninguém mais pode fazer por ele. E ele fazer só isso e não mais, nada mais. Qualquer outra coisa a gente delega. Não sei se vocês sabem, mas eu amo tocar bateria. A minha infância, adolescência e juventude, eu toquei horas e horas e horas de bateria. Todo domingo à noite, quando o culto terminava, a igreja já tinha sido apagada, a gente estava comendo cachorro-quente na cantina, todo mundo batendo papo, de repente eu me procurar, ninguém me encontrava. A não ser quem já sabia que eu estava lá na bateria sem parar de tocar. Quando aqui a gente chegou em Jacarepaguá, toda vez que tinha uma oportunidade, eu pedia para me botar na escala, porque eu amo tocar bateria. Bateria é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. É sensacional. É apaixonante. Hoje eu nem sei tocar mais as músicas, porque mudou tudo. E hoje eu não toco mais. Raramente, quando precisa, porque não tem nenhum baterista, não tem ninguém. Chama o bicho para tocar. E pode ser um desastre. Mas essa paixão precisou dar lugar a outras coisas mais importantes. Embora eu goste muito, eu não posso mais fazer, porque isso vai roubar um tempo muito precioso que eu tenho que dedicar a outra coisa. Então, compreender o seu lugar no corpo vai acontecer quando você experimenta, às vezes, algumas opções e descobre onde você é mais eficaz. Não só o que você é apaixonado, como eu era por bateria, sou por bateria. Eu amo fazer edição de vídeo, adoro fazer, curto pra caramba. Não posso mais fazer, não tenho tempo. Meu foco hoje é pregar e preparar a liderança. Pregar, preparar a liderança. Só isso. Eu estou feliz da vida, super satisfeito ao que Deus me chamou para fazer. Se ele me chamar para alguma outra coisa no futuro, eu quero fazer também. Quero estar no centro da vontade dele. Mas eu precisei abrir mão de um monte de outras coisas. Então, eu recomendo que você faça isso, até encontrar aquele ministério, aquele ofício que foi feito para você. E aí você vai descobrir por que você foi criado. Qual é o seu propósito. E não é para você ficar em casa sendo igreja sozinho. Eu vou fazer da minha família a minha igreja, porque, afinal de contas, a gente se entende melhor, combina melhor, né? Tudo bem, se quiser fazer isso, mas essa não é a proposta de 1 Coríntios que a gente está lendo. Mas é conseguir responder a pergunta: como eu poderia trabalhar unido a outros cristãos, a outros crentes, a outros discípulos de Jesus, para realizar a obra de Deus nesse mundo? Inclusive com pessoas que me desafiam, pessoas difíceis, fazem parte da vida, que é importante que a gente tenha elas também na nossa vida. E quando você descobre, essa é uma das maiores descobertas de todos os tempos na sua vida. Como eu posso me unir a outros crentes para realizar o que Deus está fazendo? E preste atenção. Quando você descobrir isso, a sua vida espiritual se torna uma realidade. Você vai descobrir que você não sabia o que era a vida espiritual antes. Porque agora que ela vai florescer, agora que ela vai ser energizada, vai ser avivada, vai começar de fato ali. Você vai finalmente conseguir entender algumas das questões. Quais as perguntas que muita gente está fazendo hoje e precisa de uma resposta? Aqui vai algumas perguntas. Por que eu não me sinto perto de Deus? De vez em quando alguém me pergunta isso, pastor, de um tempo para cá não tenho me percebido perto de Deus. Não tenho sentido mais a presença como eu sentia antes. Outra pergunta, por que eu não estou crescendo espiritualmente? Perguntas importantes. Precisa de uma resposta. Outra pergunta, qual é o meu propósito na vida? Essas perguntas são extremamente relevantes. Por que eu não me sinto perto de Deus? Por que eu não sinto mais a sua presença? Deixa eu te falar, você nunca vai se sentir ligado a Deus sozinho, por conta própria, separado do corpo dele. Você vai se sentir ligado a Deus trabalhando na sua função no corpo de Cristo. Por que eu não estou crescendo espiritualmente? Parece que minha vida estacionou. Por que eu sinto que eu não estou mais crescendo? Não dá para crescer sozinho por conta própria. Ninguém. Você cresce à medida que trabalha ao lado de outros irmãos no corpo, fazendo a vontade de Deus. André, qual é o propósito da minha vida? Deus, me ajuda a entender. Eu não consigo achar a razão da minha existência. Qual é o meu propósito? Eu lembro da minha adolescência,
eu vivia fazendo essa pergunta, Senhor, qual é o meu propósito? Meu propósito. Olha aqui para mim. Não existe o seu propósito na vida. Existe um papel a desempenhar no corpo. Existe uma função que você tem que cumprir lá junto com outras pessoas. Você tem um papel a cumprir numa estrutura muito maior do que você, que não pode terminar em você. Você percebe como isso é simples, ao mesmo tempo pode ser revolucionário? Quantas vezes eu já ouvi testemunho de pessoas que não queriam se envolver, mas um dia se envolveram com outros cristãos num projeto, no ministério, numa equipe, num propósito. Todos eles falam a mesma coisa. E é fácil perceber que foi ali que eles realmente começaram a viver uma ligação com Deus, uma conexão com Deus. Antes não tinha. Isso acontece o tempo todo. E eu adoro quando isso acontece. Pessoas estavam paradinhas, quietinhas na igreja, a gente faz um convite, ela finalmente atende, ela se une a outras pessoas, e de repente a vida espiritual aparece. E elas vão testemunhar que a sua fé cresceu mais naquele tempo do que em qualquer outro tempo, desde a sua conversão. Que a vida espiritual, ela não está completa depois da sua conversão em Cristo. Ela não está completa quando você aprende a orar, quando você aprende a ler a Bíblia, mas você somente se sentirá completo, ou pelo menos indo nessa direção, quando você começa a servir. Vamos terminar a leitura? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O olho, ele fala, não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de você. Não mesmo, não pode. Espera aí, estou apertando muita área. Pelo contrário, agora que vem o versículo ali, ó. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Deixa isso entrar no seu espírito hoje. Deixa eu enfatizar a palavra parecem. Parecem mais fracos. São indispensáveis. Paulo faz questão de dizer, você pode até julgar que são fracos, mas não são mesmo. E olha o que mais ele fala. Deixa eu falar assim para você. Como cristão, preciso repetir, né? Você é indispensável ao que Deus quer fazer nessa terra. Posso falar isso para você categoricamente? Como discípulo de Jesus, como alguém que está seguindo ele, você não é dispensável. Você é indispensável ao que Deus quer fazer na terra. E se a gente abraçasse isso hoje? Indispensável significa, sem você a gente não vai conseguir. Você, funcionando no corpo, ligado a outros irmãos, é indispensável. Eu queria te convidar a fazer essa oração aqui que eu escrevi. Como uma oração mesmo, como algo que sai do seu espírito, do seu coração. Eu vou falar, se você quiser e puder, repete comigo. Pai, eu não sei qual é o meu valor e a minha importância no corpo. Você sabe que está no corpo. Mas eu acredito, falando para Deus, que você me colocou no corpo e disse que eu sou indispensável. Então, Pai, ajuda-me a encontrar essa função indispensável que eu preciso desempenhar para que a tua vontade seja feita em mim e através de mim. Vamos fazer de novo? Pai, eu não sei qual é o meu valor e a minha importância no corpo, mas eu acredito que você me colocou no corpo e disse que eu sou indispensável. Ajuda-me a encontrar essa função indispensável que eu preciso desempenhar para que a tua vontade seja feita em mim e através de mim. Em nome de Jesus. Amém. O último verso de hoje, dessa leitura que a gente está fazendo de Paulo, diz o seguinte: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse. Foi o primeiro versículo que nós lemos. Vocês são corpo. Quem é o corpo? Eu? Não, você sozinho não é. Sozinho você é membro. Nós juntos. Aí sim a gente pode dizer, nós. Você imagina
Você sabe que é possível alguma parte do nosso corpo ser separada? Um acidente acontece, uma coisa horrorosa. Vou imaginar uma cena aqui onde uma mão foi decepada. Vamos fazer melhor. A mão separada do corpo continua sendo mão? O pé separado do corpo continua sendo pé? Às vezes pode ser algo muito feio, né? Às vezes o pé é feio no corpo, imagina fora do corpo. Mas imagina isso aqui. Ih, peguei alguém de surpresa agora. Coisa horrível, né? Isso é feito por inteligência artificial, essa imagem é irreal, pode ficar tranquilo. Embora ela seja muito realista. Um dia eu trouxe para a igreja, um pé e uma mão, só que não era de verdade, não. Foi feito para uma irmã aqui da igreja que é especialista em biscuit. Você consegue imaginar o que é um pé ou uma mão fora do corpo? Que propósito cumpre? Como você pode perceber nessa imagem que eu coloquei aí, parece que a gente está num laboratório. E numa aula de anatomia, talvez funcione como um experimento científico. Mas a mão fora do corpo, ela não faz absolutamente nada. O que eu estou conseguindo fazer com a minha mão, graças a Deus por ela, eu faço milhões de coisas e você também, ela só é possível porque ela está ligada ao meu corpo. Não apenas ligada ao meu braço, ligada ao meu corpo. Agora, você imagina se essa mão e esse pé pudessem falar. Imagina que a mão perguntasse: por que eu não sinto que eu pertenço? Não parece óbvio? Você não sente que você pertence porque você não está no corpo. Você não pertence mesmo. Você está fora. Imagina se esse pé perguntasse: por que eu não estou crescendo? Parei de crescer. Os meus cabelinhos que eu tenho no pé, eu tenho um pé bem cabeludo, eles pararam de crescer. O que houve? Por que não cresce mais? Por que minhas unhas não estão crescendo mais? Por que não há crescimento mais na minha vida? Imagina se essa mão e esse pé perguntassem: qual é o meu propósito na vida? Eu botei essa ilustração justamente para você identificar algo que parece simples, mas é extremamente, extremamente poderoso e precisa ser lembrado por nós. Se você está dizendo assim: André, eu estou orando a Deus pedindo que Ele me mostre qual é o meu propósito, eu vou te responder agora. Você precisa se conectar ao corpo. Não quero nenhuma ligação com o corpo. Eu não gosto dessas pessoas, eu quero ser uma mão solitária, eu só quero encontrar o meu propósito na vida. Uma mão não tem nenhum propósito fora do corpo, a não ser numa aula de anatomia. Então, da próxima vez que você pensar: eu não preciso da igreja, eu vou pegar minha Bíblia e vou para casa ser crente sozinho, tudo bem. Você não passa de um experimento científico. Mas nunca vai poder dizer que é corpo de Cristo. Nunca vai poder dizer que é membro desse corpo. Você pode até tentar, mas não funciona. Porque não foi a igreja que instituiu a igreja. Não foi a igreja que começou isso tudo, foi Jesus que disse: eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E você nunca vai conseguir responder a essas 3 perguntas que estão aí. Por que eu não me sinto perto de Deus? Por que eu não estou crescendo espiritualmente? Qual é o propósito da minha vida? Essas perguntas nunca vão ter resposta, enquanto você não entender que você foi colocado no corpo por Ele, por Deus. O nosso alvo não é independência, mas conexão, ligação, vínculo. Nunca qualquer coisa distante disso. E a importância de você estar no corpo não reside no que você faz no corpo, mas sim no fato de que você está no corpo. O pé, ele é parte do corpo, ele está lá. Não é porque ele tem a capacidade que ele tem. E juntos, separados não tem como, mas juntos nós podemos realizar o que jamais a gente conseguiria realizar sozinho. Você sabe, quase todo casamento que eu realizo,
eu gosto de fazer essa oração e convido os casais. Hoje em dia, eles mesmos preparam os seus votos, mas quando eles não preparam, eu peço que eles repitam. E uma das frases que eu peço que eles repitam é que, diante de tudo que Deus está fazendo naquele casamento, que eles sejam capazes de entender isso, que juntos eles vão realizar muito mais do que realizariam sozinhos, por causa de uma aliança. E a vontade de Deus para você e para mim que nós funcionemos no corpo. O último slide que eu tenho aqui é uma pergunta para você. Você está pronto? Depois eu deixo você fazer as perguntas. Na sua agenda lotada, você tem separado algum tempo para estar com outros cristãos, trabalhando juntos para realizar a vontade de Deus na Terra? Sendo um voluntário na sua igreja local, ou sendo um voluntário na sua comunidade? Às vezes dá trabalho, claro que dá. Às vezes é preciso experimentar várias coisas até achar aquela que tem tudo a ver com você. E aí você vai saber por que Deus criou você. Deus quer que você viva com Ele. Deus quer que você cresça em conhecimento, mas Deus quer que você cumpra seu propósito. Você faz parte do corpo de Jesus, o seu Salvador. E quando as pessoas estão com você e com seus irmãos, é como se elas estivessem com Jesus. Há um corpo, muitos membros. Você é um desses membros, um membro indispensável. Meu desafio para você nessa noite é: descubra esse lugar. Mesmo que demore, mesmo que custe, não desista, porque você só vai encontrar satisfação de verdade quando você estiver conectado a outros, no seu lugar, no seu papel, no corpo. Amém? Essa é a igreja de Cristo. E todos estão convidados, e todos estão incluídos, e todos são indispensáveis. Sem exceção. Amém? Glória, coisa boa. Vamos dar o tempinho que a gente tem aqui agora para as nossas perguntas. Você tem alguma pergunta? Olha quanta coisa boa aí, que turma maravilhosa. Muitos améns. Amém. Bom, a gente tem mais alguns minutos. Nós falamos na primeira aula sobre a graça de Deus, que convida todos sem exceção. Eu espero que você acredite nisso. Mas se você tiver dúvidas, traz para mim. Ontem apareceu até uma pergunta no final difícil, né, de responder. A pessoa que tem um encontro com Jesus, depois de sair de uma outra religião, e depois volta para aquela religião. Eu já vi isso acontecer, extremamente frustrante, mas real, acontece. E não tem como explicar. Para mim, logicamente, de maneira racional, eu acho muito difícil explicar. Mas depois a gente falou sobre qualquer pessoa é bem-vinda a entrar no reino de Deus. Eu espero que também você tenha abraçado essa ideia. Porque se você descobrir algum grupo de pessoas, alguma pessoa que você acha que não deveria ser bem-vinda à igreja, a gente precisa questionar isso, conversar a respeito disso. É importante demais que a gente tenha isso muito claro. E, finalmente, hoje a gente está falando que todo mundo que já está no corpo é indispensável. E você servir a Deus servindo pessoas não é uma opção. Faz parte de quem nós somos. Amém? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela oportunidade de compartilhar. Agora, eu sou todos vocês aí para qualquer pergunta que vocês tiverem. É só levantar a mão e a gente atende vocês. Obrigado, Márcia. Que bom. Tem uma pergunta já aqui, ó. Até as pessoas que não entregaram a vida para Jesus são membros? Não. Membro do corpo acontece depois que você entrega a sua vida a Jesus. Eu até falei isso. No dia que você entregou a sua vida a Jesus, você foi colocado no corpo. Então, todas as pessoas que não entregaram a vida para Jesus são salvas, entre aspas, porque Jesus pagou o preço por elas, mas elas precisam receber a salvação pela fé. É como se eu dissesse para você: olha, eu comprei um presente para você, comprei um carro para você, está aqui no estacionamento da igreja, você nunca vem buscar. É seu? É.
mas é seu de verdade? Não, você não vai usufruir porque você nunca veio buscar. E se isso acontecer, não faz isso, tá? Vem buscar. Mas hoje não tem carro para ninguém. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Legal. Então, estou à disposição. Se tiver alguma pergunta, a gente tem alguns minutos aí, pelo menos 25 minutos. Ou, se alguém quiser fazer algum comentário ou observação, também pode. Carlos Alberto, você vai abrir a nossa fila. Pode falar, querido. Uma pergunta aqui, ontem eu estava conversando com uma pessoa na igreja, e a pessoa veio falar comigo que lá no trabalho dela tem outras pessoas que também são cristãs, só que ela está passando um problema difícil com essas pessoas, até mesmo caso de fofoca, outros problemas que está tendo com chefia. Como que a gente, membro do mesmo corpo, vamos lidar com pessoas que, entre aspas, estão doentes? Um membro que está doente e nós sendo um membro, como que a gente se dá com isso? Quando você fala doente nesse sentido? Não é doença Nesse sentido. Física, tá. não. Não é doença física, não. Por exemplo, um fofoqueiro, né? Bom, exato, vamos dizer isso também. Um exemplo. Carlos, é exatamente isso que a gente falou hoje aqui. Exatamente assim, é uma parte do que a gente falou. A gente precisa entender o que a gente falou, por exemplo, na primeira aula, que a graça de Deus atingiu todos nós. Está escrito lá em Romanos 3, verso 23, todos pecaram, né? E o que está escrito ali não é que você pecou uma vez, é a sua condição. E Deus precisou pagar um preço alto para o seu perdão. A expectativa de Jesus, aliás, se você ler o Novo Testamento todo, ele vai repetir isso, é que nós tratemos as pessoas como ele nos tratou. Todo o Novo Testamento, quando aparece uma ordem, um mandamento, um imperativo, é uma repetição de Jesus falando vou deixar com vocês um novo mandamento, eu quero que vocês se amem como eu amei a vocês. Jesus teve que ter uma paciência com os fofoqueiros, violenta. Com os seus discípulos, que eram para ter crescido espiritualmente, estavam discutindo para ver qual deles era o maior. E todo outro tipo de coisa que você puder imaginar. Não tinha nenhuma situação onde Jesus falou, esse eu desisto, não aguento mais. Então, a resposta para a sua pergunta é que a gente precisa adotar o espírito de Cristo para lidar com qualquer pessoa. E isso é bom para você. Você cresce com essas pessoas. Inclusive, pessoas que podem ser até ruins para você. Uma coisa é você lidar com gente que é só difícil. Outra coisa é você lidar com gente má. E eu não estou dizendo que a gente tem que se expor à maldade das pessoas, não me entenda mal. Em alguns casos, é bom que a gente não se exponha. E é bíblico. Mas você vai descobrir que pessoas difíceis e pessoas complicadas, pessoas más, que estão na igreja, e sempre vai ter, nunca foi diferente. Existem pessoas, toda igreja tem um ou dois no mínimo, na nossa aqui tem vários. Gente que não gosta da igreja, não gosta do pastor, mas não sai da igreja. Gosta de ficar lá criticando tudo que está acontecendo. Tá? Ela sente que a missão dela é alertar as pessoas da igreja para o problema que a igreja tem. Toda igreja tem isso. E é engraçado, tipo, por que essa pessoa fica, né? Porque se ela não está gostando, se ela não está satisfeita, podia ir embora. Toda igreja tem essas pessoas. E eu, assim, não acho que tem muita solução, a não ser a gente entender que essas pessoas podem ser uma bênção para a gente. A gente aprender a lidar com elas pode ser poderoso. Aquela velha ilustração que você já ouviu outras vezes. Quando a gente ouve, quando a gente faz aquela oração, Senhor, me dá paciência. Essa é uma oração perigosa, né? Porque o que vai acontecer não é que ele vai mudar você, ele vai te dar a oportunidade de cultivar o que você precisa cultivar. Senhor, me dá paciência, Deus coloca mais 3 chatos na tua vida para você descobrir como você pode ser paciente. Porque você pode ser. Você pode ser paciente com cada uma dessas pessoas. E quando você faz isso,
você está fortalecendo os seus músculos espirituais. Quando eu fortaleço os meus músculos físicos, quando eu aplico uma pressão contrária a eles, e eles são feridos em algum nível, mas eu estou entendendo que aquilo é bom para a minha saúde, eu continuo fazendo exercício. Como é que você também pode exercitar músculos espirituais? Ou uma outra maneira de dizer, cultivar o fruto do Espírito. Você tem que ter oportunidade para isso. Você tem que ter oportunidade para amar, para se alegrar, para ter paz. Se você acha que isso vai acontecer do nada, eu estou cultivando os frutos do Espírito, mas não tem nada acontecendo. Não tem como. Para você ser manso, você tem que ter a tentação de não ser manso e ainda assim ser manso. Para ter domínio próprio, significa que está tudo gritando dentro de você para você não ter domínio próprio, mas você decidiu ter. A ciência está lá no meio dos frutos do Espírito, que não é apenas aturar as pessoas, é permanecer firme onde você estava. É ser o mesmo antes, durante e depois. É isso que é paciência. Bondade. Cada uma desses elementos do fruto são oportunidades que vão surgindo para que a gente cultive cada um deles. Então, se é essa a pergunta que você está fazendo, essas pessoas podem ser poderosas na nossa vida para fazer a gente crescer. A gente não joga elas fora de jeito nenhum. Né? A gente ajuda elas a encontrar o lugar delas. Entenda o que eu estou falando. Se alguém entra na igreja todo domingo a fim de perturbar a paz, se alguém entra na igreja e começa a gritar, a gente não vai deixar isso acontecer. Né? A gente vai tomar decisões que são importantes. A gente não pode ser refém de pessoas que vão ali só para perturbar a paz. Não é isso que a gente está falando. Isso a gente trata e a gente até exerce o fruto do Espírito em outros ambientes. Mas as pessoas que estão na igreja e a gente está tendo dificuldade de lidar com elas, a gente precisa enxergar com esses olhos. Está aí uma oportunidade de crescimento para a minha vida. Deus vai usar essa pessoa para mim fazer. Aquela pessoa que você vai encontrar amanhã, que você já sabe que é difícil, você pode entender como uma oportunidade de crescimento para você. Seja na igreja, seja fora dela. Se você não tiver qualquer tipo de resistência contrária, você nunca vai fortalecer, você nunca vai crescer. O crescimento só acontece quando você tem essas oportunidades que vão contra você. Amém? Amém? Deixa eu até falar, porque se acontecer esse fato é no trabalho, na igreja não. E nesse setor tem uma pessoa que é espírita, né? Aham. E outras pessoas são cristãs, mas o testemunho fica difícil. Eu falo assim, como que eu vou fazer para ajudar essas que estão dando um mau testemunho e para a pessoa espírita ver também que Cristo é bom? Porque a pessoa que é espírita está vendo que os cristãos estão fazendo coisa errada. Aí que Entendi. Bom, infelizmente a gente tem pouco controle sobre o que as pessoas vão fazer, ou quase nenhum controle, né? Mas você pode ser justamente o grande diferencial. Quando você se comporta diferente, a pessoa fala, tem crente que é daquele jeito, mas tem crente que é desse jeito aqui. Tem uma ideia? Eu não sou um ótimo exemplo disso, mas eu frequento todo dia um grupo de pessoas no esporte que não são crentes, a maioria delas. Mas elas me respeitam e elas veem em mim alguém que é um bom exemplo. 80%, 90% das vezes. Às vezes, quando eu fico irritado no jogo, não falo palavrão, mas quase falo, e brigo com alguém, e depois me arrependo profundamente porque não dei um bom testemunho. Mas 80% das vezes, 90%, eles olham para mim e falam, você é um cara tão manso, você é um cara tão legal, não sabia que o pastor era assim. Então, Carlos, você é o diferencial. Você tem esses outros que dão mau testemunho, você vai dar bom testemunho. Você não consegue mudar nem uma pessoa nem a outra, mas você consegue controlar o que você vai fazer. E esse é o segredo, porque não se engane, essas pessoas estão olhando para você também. Estão observando sua conduta, seu caráter, sua disposição, suas reações, tudo isso é extremamente poderoso. Obrigado por participar. Tem mais alguém? Só entregamos nossa vida para Jesus através do batismo? Não, o batismo é a maneira como a gente enxerga o batismo nas águas. Por quê? Porque batismo é uma palavra que a gente interpreta mal. O batismo é mergulhar. Nós lemos aqui hoje, e nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, somos batizados no corpo. Isso não é o batismo nas águas, é Deus nos colocando em Cristo.
Mas o batismo nas águas, que é uma cerimônia que a gente faz na igreja, em referência a uma ordenança que a gente vê Jesus falando, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não precisa ser místico isso, porque o batismo é uma representação visível de uma disposição espiritual. É a revelação do meu compromisso publicamente. E também, em alguns casos, não precisa ter um público muito grande, mas alguém que está testemunhando o nível do seu compromisso. Então, quando uma pessoa até falar, eu quero seguir Jesus, mas eu não queria me batizar, porque eu não quero aparecer, não quero que ninguém me veja. A gente questiona qual o nível de compromisso real que ela tem, porque ela não quer que ninguém fique sabendo que ela é crente. E agora eu vou falar um negócio que é um pouquinho polêmico. É quando alguém fala, a gente quer casar, mas sem nenhuma cerimônia, sem precisar fazer nada, a gente vai só casar aqui no papel, sem testemunhas. Não, a gente questiona qual é o nível de compromisso real que você tem naquela aliança. Porque quando você bota um monte de gente vendo, um monte de gente testemunhando o seu compromisso, ele tem chance de ser mais real. Então, o batismo é apenas, na nossa ótica, na nova vida, ele é uma ordenança, ele é espiritual, ele é um ato de fé, mas ele é a representação de algo que aconteceu dentro de você. Você entregou a sua vida a Jesus pela fé. Se você não der tempo para fazer o seu batismo, você morreu antes, desculpa, né? O cara que morreu do lado de Jesus na cruz, não deu para ser batizado. Isso não é algo que a gente tem que mistificar e pensar, então não foi salvo porque não foi batizado. Não, você é salvo pela fé, pela graça de Deus, pela fé. O batismo é um ato de celebração de toda a igreja pela sua decisão e uma confirmação do seu compromisso, tá? Principalmente isso. Eu não vou dizer que eu sei tudo que tinha que saber a respeito do que o batismo pode significar. Eu acredito que o batismo ele é poderoso demais, nós batizamos sempre na igreja, vamos continuar fazendo isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não transformar em algo que Deus não falou que é. Aquilo aí tem que acontecer obrigatoriamente para que alguém seja salvo. Não, não precisa acontecer obrigatoriamente, a gente tem base bíblica para isso. Amém? Quando estamos na célula, estamos fazendo parte do corpo de Cristo e sendo útil para Jesus? Claro, com certeza. Você está em comunhão com outros irmãos, exercendo nosso propósito no corpo, aí você tem que saber se o seu papel no corpo é esse. Se alguém que está juntando pessoas num pequeno grupo, talvez seja. Amém. A Beth botou, agradeço a Deus por todos os setores que trabalhei aqui hoje, trabalho na igreja, tudo no seu tempo certo, com muito amor. Você foi descobrindo, né, Beth, onde você mais se apaixona ali. É isso aí. Acho que estou lendo aqui, alguém... tem o William. E o William, levantou a mão, pode falar. Opa, paz, bispo. Paz, querido, que bom te ver. Cheguei na metade aí, porque eu estava no culto. Eu sei, hoje é dia. Voltando um pouquinho ao assunto aí de lidar com pessoas, como que a gente lida com pessoas que são pessimistas? Por exemplo, hoje eu trabalho com uma pessoa que ela já chega com aquele espírito de derrota no trabalho, Como lidar com esse tipo de pessoa? Uma pergunta muito boa. Eu vou fazer coro com você. Na verdade, eu gostaria de ter uma resposta para isso. Mas eu não lembro. Se vocês souberem, se algum de vocês souberem, vocês me contam. Eu não lembro de conhecer uma pessoa pessimista que mudou e virou otimista. O que eu já vi foram pessoas descobrirem a esperança delas. E isso deu essa impressão, tá? Mas já deixou de ser apenas pessimismo e otimismo, essas pessoas tiveram finalmente fé. Mas aí tem a ver para mim com conversão. As pessoas que eram pessimistas faziam parte da personalidade delas, da maneira como elas chegavam à vida, as marcas que ela teve durante a sua infância, adolescência, foram formando ela daquele jeito. Elas não acreditavam em nada. Isso é falta de esperança. Mas, em algum momento, elas descobriram Jesus. E a vida ficou diferente. Então,
Quando se trata de uma conversão, eu acredito que é muito fácil isso acontecer naturalmente, porque Deus faz isso. Ou melhor, a conversão em Cristo vai fazer isso. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Mas um crente pessimista é o pior testemunho que a gente pode imaginar. Porque o crente tem todos os motivos para ser a pessoa mais alegre do planeta. Um crente triste, não me entenda mal, eu não quero de jeito nenhum aqui desmerecer a dor das pessoas, minimizar uma depressão, que é um desequilíbrio químico do corpo, que deixa a pessoa prostrada, triste. Claro que a gente não está falando, se você não tem muito controle sobre isso, eu entendo. Mas se a gente falar de deprimido apenas porque está muito triste por causa de circunstâncias, porque está contrariado, porque a vida não está acontecendo do jeito que eu queria, é um péssimo testemunho. Porque você, como cristão, deveria acordar que o que ele fez por você era motivo de você dar uma festa todo dia, diante do que você recebeu dele. Então, se você está falando de crentes que são pessimistas, eu confesso a você que eu não vejo um remédio, senão, como eu falei para o Carlos, você ser um exemplo de otimismo. E você ser uma alegria. Você talvez possa até inspirar alguém, contagiar alguém. Na minha experiência, eu nunca consegui, entre aspas, converter um pessimista crente no otimista. Mas, no sentido de conversão, isso é natural. A pessoa não tinha esperança. E às vezes ela nem sabia. Tem gente até que parece que é otimista, mas não tem nenhuma esperança na vida, porque não tem perspectiva de nada. Mas ela aparenta, ela bota uma roupagem, uma máscara de feliz, mesmo que sem ser. Mas quando elas encontram Jesus, elas encontram esperança. E eu vou tirar um pouquinho até o aspecto espiritual, porque tem pessoas que encontram esperança até mesmo em outras coisas que não são uma religião ou cristianismo, ou a própria presença de Deus, mas às vezes em servir outras pessoas. Quando você começa a servir pessoas, quando você começa a trabalhar, ao invés de ficar reclamando, você começa a fazer algo por alguém, a realização pode ser tão grande que você não tem mais tempo para ficar triste, para ficar chateado. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu acredito, vou colocar aqui, acredito totalmente, categoricamente, que gente que fala muito faz pouco. E quem faz muito fala pouco. Pessoas que estão sempre reclamando que alguma coisa não está acontecendo, não está nem um pouco disposto a fazer nada por aquilo. As pessoas que estão fazendo não têm mais tempo para reclamar. Então, o pessimista, muitas vezes, ele pode ser só um ocioso. Ele deveria estar fazendo alguma coisa, trabalhando. Você lembra quando Elias está todo deprimido na caverna? Qual é o remédio? O remédio, Deus falou para ele assim, vá trabalhar. Vá não sei aonde, vai ungir rei de Israel, fulano, vai ungir rei de Judá, vai ungir o Eliseu como profeta em teu lugar. O que é isso? É o teu ofício, Elias, vai trabalhar. E quando você vai fazer alguma coisa, vai funcionar em algum lugar, especialmente no reino de Deus, aí você não tem mais... Você escapa desse lugar, né, de pessimismo, de tristeza. Eu não sei se estou simplificando demais, mas essa é a minha experiência, é o que eu tenho visto. E, mais uma vez, a maioria dos pessimistas que eu conheço não conseguem sair disso porque não despertam para a realidade da vida. Beleza, William? Valeu. Mais alguém? Ok. Estamos chegando aqui agora, hein? Mais alguém levantou a mão? Deixa eu ver. Não, ouvi um barulhinho, mas não foi isso, não. Bom, eu acho que não. Queridos, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por participarem, por toparem aí participar comigo dessas 2 noites. Essas 2 noites a gente falou de 3 temas importantes que realmente eu acredito que não tem exceção. Todo mundo está convidado, incluído, e como eu coloquei hoje, essencial, né? Faz parte. Não, é indispensável. Então, esse entendimento vai fazer parte da nossa cultura como igreja. E você, como liderança, você, como
influência na sua igreja, precisa ser um transmissor disso em algum nível, tá? Falando sobre o que a gente conversou ontem, eu deixei um link com a última série de mensagens, são 3 mensagens que eu preguei nesse mês de abril, e eu acho que pode te abençoar muito. Se você quiser, estar lá à disposição no YouTube, bem legal, eu recebi muita resposta boa, por isso que eu estou fazendo propaganda. Mas pode ser também para justamente alinhar e estabelecer essa nossa cultura. Tá bem? Obrigado, Beth, pelo seu carinho. Obrigado a vocês todos. Deus abençoe. Eu não sei se tem mais alguma coisa. A gente está chegando aqui às 10 horas da noite, como combinado. Dudu, tem alguma coisa para falar? Vai ter prova? Vai ter diploma? Vai ter aula prática? Como é que vai ser? Bispão, tá tudo certo. Eu vou só parar a gravação aqui para a gente poder já amanhã subir tudo certinho. Fica um agradecimento, né, a todos que participaram e para o pessoal poder estar atento, né, nos canais do Nova Vida Online, porque a ideia é que a gente todo mês traga um curso para a gente poder estar ajudando na edificação da igreja. Mas é isso, fica só os agradecimentos mesmo. Muito, muito, muito obrigado. Estou colocando aqui no chat também, meu carinho. Todos vocês, tá? Obrigado mesmo. Bom demais ver você. Eu acredito demais que Deus vai usar a sua vida, a vida de cada um de vocês, para ser um transmissor de algo tão poderoso, que não é só doutrinário, é cultural. A gente precisa ter isso como igreja. A igreja, você sabia? Eu acredito que a sua igreja vai ajudar muitas outras igrejas. E isso acontece quando elas observam que a gente está fazendo a coisa que Jesus mandou a gente fazer. Então não esquece isso, tá bom? Não vai ter prova não, mas vai ter prova. Amanhã, depois você vai ver que você vai ser provado nessas questões. Prazer estar com vocês. Deus abençoe. Uma ótima noite.